bem, gente, começa mais um podcast, o podcast No Contexto, o podcast que nunca fica fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da nova lição da Escola Sabatina Jovem. E eu estou aqui com o Giovanni, que na família ele é o único sexo frágil. E aí, Giovanni, beleza? Obrigado aí. Lembrando que a minha família não é a sua, né? Já começaram como? Obrigado aí, Adriano. Satisfação estar junto com você e tal. Da vez passada a gente brincou e ele já tava assim no começo. Ó, eu tô pensando aqui, beleza, ele já começou, chegou chegando. Satisfação estar com você, amigo. E eu também estou muito feliz em poder participar mais uma vez desse podcast maravilhoso. Eu estou aqui com ele, o ícone aqui da igreja de Itaquera, o mito. Ele que não é o Laírton, mas também é dos teclados. Eita, aí eu tento, hein? Aí é bom trazer. Eu quero ver você superar essa daí. Né? Mas aí é bom ter pastor do distrito, né? Você viu? Não, mas eu tenho a honra aqui agora de estar aqui com o Fabrício. Vou roubar isso aqui, viu? Fabrício Lion. Essa aqui. Esse é o mito, hein? É a lenda. Se um dia eu for um pouquinho igual você, viu? Eu vou tá bom, hein? Sabe rasgar uma cera. Aí eu vou tá bom. Você é louco, cachoeira. Um abraço pra mamãe lá, viu? Miriam, um beijo, Miriam. Trouxe aqui o filho. Acho que é o filho da promessa, né, cara? Quase, não. Viu? José, verdade. São 3 irmãos, é um presente de Deus, é uma família muito especial da igreja de Itaquera ali. E a gente tem o prazer de receber aqui o nosso doctor, cara. Olha. Fazendo medicina. Solteiro ainda, por opção. É o gancho aí da identidade. Pelo menos alguém especializado em alguma coisa aqui, nossa né? última lição aí. Mas, Henrique, é um prazer estar contigo. Obrigado. Isso é uma benção, inspiração. Isso é uma inspiração, mano. Prazer é sempre meu estar representa aqui. muito bem. Entre essas lendas aqui, hein? Você representa muito bem os jovens da PL aí, viu? Amém. É um cara muito dedicado. Estamos também com ele aqui, né, gente? O nosso interlocutor, o nosso âncora. Ele é especialista, né, Giovanni? Nosso influencer. Influência das grandes multidões. Diz que ele é pastor, na realidade é influência, nas horas vagas é pastor. Eu posso falar? Eu lembro disso até hoje. Pô, já que a gente tá... Eu posso falar? Pode, Posso cara. falar, Adriano, que nas horas vagas aí ele é pastor, mas a profissão nata dele... É, influência. Porque tem aprendido, né, cara, que as redes são muito mais amplas do que aquelas comuns, convencionais. Eu cheguei né? aqui e vi o pastor Adriano ali, eu quase pedi um autógrafo. Falando. Quem já não ficou meio constrangido Eu com vi isso, assim, hein, eu cara? falei, nossa, é ele. Minuto profético. Toca. Ele, eu quase encostei assim, é verdade mesmo? É verdade? É verdade. O pessoal segue lá, Minuto Profético, hein, gente? Não, é que eu levo muito a sério o que o John Wesley disse, né? Que o mundo é a paróquia dele, né? Então, o meu mundo... Aí O meu sabe. distrito é o mundo, né? Muito bem, gente. Nós estamos aqui nesse bate-papo para poder aí trazer o conteúdo da nossa lição. A lição dessa semana vai falar sobre sexo incrível, né? Aí E como eu brinquei aqui com o pastor Giovanni, sexo frágil às vezes é um mito muitas vezes entre nós, né? E nós vamos discutir sobre essa questão aí, tá bom? Para você que está nos ouvindo, nos assistindo, segue a gente lá no @j.paulistaleste e também lá no YouTube /paulistaleste, tá certo? Essa lição tem como objetivo aí, nesse podcast, ajudar você a compreender melhor, né? De alguma forma dar uns insights aí para você, professor da Escola Sabatina Jovem, para você aluno que está estudando, quer uma ajudinha, então participa com a gente, coloca aí nos comentários a sua reação aí das nossas conversas aqui, tem um momentinho da nosso hipertexto que você pode também colocar aí qual a palavrinha que você quer colocar no seu hipertexto. E segue também os nossos links, está aí na descrição do nosso vídeo, tá bom? Muito bem, para a gente começar aqui, eu gostaria de iniciar com uma oração e quero pedir para o doutor entre nós, né? Henrique, ora para nós aí, por favor. Vamos lá. Querido Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que nós estamos aqui para conversar um pouquinho, para falar um pouquinho da Tua palavra, Deus. É uma honra nós podermos falar de Ti e que o Senhor possa nos iluminar, o Senhor possa iluminar a todos aqui presentes, que possamos trazer essa luz que vem somente de Ti, ó Deus. Esteja conosco, é isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Então vamos ler o nosso texto-chave hoje, que está lá em Filipenses, é o capítulo 2, o verso 1 ao verso 11. Para economizar tempo aqui, eu vou ler apenas 3 versos que já diz para nós aí muito, né? A partir do verso 3. Na minha versão, ela diz o seguinte, ó, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que você. Entendeu, Fabrício? Continuando aqui. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Bom, o tema aqui é sobre sexo, né? Você aí com certeza está curioso para saber nossas opiniões aí sobre a lição, né? E o sexo, ele é mal compreendido pela nossa sociedade, né? O sexo, muitas vezes as pessoas procuram sexo apenas para ter o prazer, é algo egoísta, né? E isso não faz parte da mensagem do evangelho, né? Nós não estamos aqui apenas para sugar as pessoas, ter prazer. Nós somos aqui, como Abraão foi chamado, para ser bênção a outras pessoas, né? E olhando aqui a nossa figurinha, eu quero perguntar para o Henrique aqui. Henrique, você que tá mais antenado digitalmente que a gente, né? Fala para nós a sua reação da figurinha aqui, da tirinha. Não, quando eu vi essa tirinha aqui, eu achei até engraçado, e nos bastidores aqui, né, eu tava até comentando, né, que às vezes eu vou dormir, né, entro no YouTube lá e começa a ver uns vídeos de receita de bolo, receita de pizza. Aí daqui a pouco, quando eu vou ver, eu falei, pô, tô pesquisando uns negócios aqui, poderia ter ido dormir, né, mais cedo, mas essa foi a minha reação, assim, eu achei bem engraçado, porque meio que até casou um pouquinho com isso aí, né. É que são curiosidades que nós temos, né? Por exemplo, aqui na nossa tirinha, a curiosidade que nós vamos responder com a ajuda do Fabrício e Giovanni, né? Sobre se pode ter relação sexual, de falar baixinho, no sábado. Será que pode, né? São perguntas aí que nós vamos tentar responder, né, gente? Bom, eu queria saber agora, jogando para vocês aqui, como nós devemos ver o nosso Deus, né? Deus é o criador de tudo. Giovanni, Deus criou o prazer? Como assim? Com certeza. Se tem uma das coisas que Deus ele criou com mais perfeição foi o prazer. E o nosso Deus, ele é um Deus amoroso, mas um Deus que se preocupa com seus filhos. E nesse contexto que a gente vive, pós-pecado, e também antes do pecado, Deus ele deu ao ser humano a oportunidade de experimentar o prazer. E uma das formas de nós experimentarmos o prazer da maneira correta, de acordo com aquilo que ele quer. E uma das coisas que Deus ele deu para o homem foi o sexo. Para ser vivido da maneira certa, na hora certa e com a pessoa certa. Engraçado, né? Porque Deus ele é visto por muita gente, né, como um Deus que estraga prazeres, né? Um Deus que está o tempo todo ali, não, isso aqui não pode, isso aqui não deve, você não pode ter prazer, porque parece, até acho a lição anterior, não sei, sobre o dualismo de Platão, de que o corpo é pecaminoso e tal, aquela coisa, prazer, transitório, vaidade, o espírito não, tem que estar sempre ali, no prumo, né, santidade, aquela coisa, aquele clima espiritual. E a gente sabe que não, Deus é um Deus integral, como o Giovanni falou. A gente encontra prazer em fazer bem um trabalho, né? Quem já não fez um trabalho bem legal, seja ele qual foi, ficou, cara, foi bom esse negócio que eu fiz, né? Comer uma boa, sair para um lugar, ou fazer em casa aqui o nosso cara, Masterchef aqui. Não, depois eu vou pegar algumas dicas de tento, receitas, né? aí. O cara vê vídeo de madrugada de receita, mano, não é brincadeira. Mas imagina aí, Giovanni. Mas aqui, quando é legal você comer uma comida gostosa, né, cara? E você, cara, que dá prazer a gente, né? Como também você fazer uma viagem, conhecer um lugar legal, né? Você fazer alguma atividade esportiva que você gosta. E dentre tantas coisas também está especialmente estritamente, parece que é só isso, mas não é, né? A vida que Deus deu pra gente é uma vida cheia de prazeres, né? Mas o sexo também está englobado nesse pacotão que Deus nos deu, seja de comer uma boa comida, de conhecer novas pessoas, de aproveitar algumas outras experiências que você queria fazer, seja pular de um paraquedas, de andar num raft, e você sentir prazer com aquilo, né? E o sexo também foi deixado por Deus, dentre tantos outros objetivos, o também de dar prazer. Mas existe um paradigma dentro do cristianismo, da cristandade, posso dizer assim, né? De que o prazer sexual é algo pecaminoso, né? Henrique, você que está aí estudando medicina e tal, né? É uma pessoa antenada, né? Como que você vê, você jovem, como você vê essa questão, essa incoerência, né, do mundo dizer, né, ou até a cristandade dizer que o sexo é visto como um prazer pecaminoso? Como que você encara isso? Eu vejo muitas vezes assim que
Nosso mundo hoje tem tido muita influência de Satanás, né? Muita influência do inimigo, infelizmente. E muitas pessoas até levam para esse lado, né? E, na verdade, na minha opinião, assim, né? Satanás, ele meio que deturpou a ideia principal, né? Desde o início do mundo, né? A ideia principal, principalmente aqui dessa lição, sobre o sexo, né? Até mesmo querendo dizer para todos nós que Deus é um Deus que sempre fala não, é um Deus que não dá prazer, né? Então eu acho que por causa dessa influência, e muitas vezes nossa aqui, dos jovens de hoje em dia, né? Quem sabe por filmes, ou até mesmo as séries que a gente assiste, né? A gente tem um pouquinho dessa influência e a gente acaba trazendo um pouquinho dessas coisas que a gente vê para a nossa vida pessoal. E até mesmo a gente começa a questionar Deus, né? Achando que Deus apenas priva a gente, apenas quer fazer aquilo que não é para o nosso próprio prazer, até mesmo, né? Eu, depois que eu casei, eu mudei alguns conceitos, né? Principalmente a relação do sexo, né? Nós, quando somos jovens, solteiros, a gente tem uma visão. Depois que a gente casa, a gente vai amadurecendo, né? E eu percebi o seguinte, que realmente Deus, ele pode ser um estraga-prazer, mas ele é um estraga-prazer daquilo realmente que não é eterno e completo. Porque ele não quer que a gente sinta pedacinhos de prazer. Que não vai nos dar o prazer que vai nos dar isso. alegria, felicidade. E né? Satanás fala assim, não, eu posso te dar um prazer agora, rapidinho, aqui um jeitinho, eu te dou agora, né? Mas Deus fala assim, não, isso não é prazer, isso é lixo comparado àquilo que eu quero te dar, né? E aí, entrando nesse assunto sobre o sexo pecaminoso, o prazer pecaminoso, né? O sexo também, ele pode contribuir para a nossa santificação, né? Como a gente pode entender isso, Giovanni, assim, mais ou menos sobre essa questão o sexo pode contribuir para a minha santificação? Parece incoerente dizer isso, né? Claro, com base em tudo isso que a gente já discutiu aqui, eu tenho uma seguinte linha de raciocínio. Eu vejo que, infelizmente, por conta do pecado, Satanás ele tentou deturpar muitas coisas da mente do ser humano para nós não entendermos Deus da maneira como ele é. Sim. Eu vi certa vez um amigo meu aí, que tem um canal no YouTube, viu, pastor Fabrício? Conta. Que ele tem uma palavra que ele cita várias vezes. Rapaz. Como é que Tu é? falar a palavra, cara, Antropoformizar. Nossa, até hoje eu tô tentando falar essa palavrinha, viu? Tá difícil. Como diz o amigo nosso aí, que a gente tenta antropoformizar. Acertei, Adriano? Cara, eu não sei, eu acho que sim. É melhor não falar não, que vai perder direitos autorais. viu, cara? Antropoformizar, transformar Deus à imagem do homem, né? E assim, porque Deus, muitas vezes a gente não tem uma compreensão clara daquilo que é a realidade do mundo que a gente vive, a gente também, infelizmente, a gente acaba pecando porque a gente não vai conhecer Deus na sua essência. E quando Deus ele nos priva de algumas coisas, é porque Deus ele não quer que a gente fique aí usufruindo de maneira parcelada. Que Deus ele quer que a gente usufrua aquilo que é perfeito, aquilo que é eterno, aquilo que é sensacional. Então, assim, só para terminar aquilo que foi perguntado, o sexo serve para a nossa santificação, porque a gente aprende dia após dia a questão do altruísmo. Muito bom, é isso aí. Então a gente vive a experiência de Deus para entendermos os seus planos. Então quando a gente está linkado com Ele, quando a gente está ali vivendo segundo a sua vontade, tudo fica mais fácil para eu entender. Eu não questiono, eu simplesmente entendo que Deus ele tem o melhor. O melhor para o ser humano é que você viva o sexo dentro de uma realidade proposta por Deus. Porque ele é o criador, né? Porque ele é o criador. Ele inventou esse negócio, né? Boa. É curioso porque o sexo, ele não combina sexo, ou a prática da sexualidade, né? Viver o sexo, ou a prática sexual, de maneira egoísta. Seja ele sozinha, né? Seja ela virtual. Por isso que a masturbação Sim. é um pecado, porque você está buscando prazer para si. Isso. E o sexo, ele tem um viés para eu dar prazer a outra pessoa, né? Por isso que o texto que você leu no começo é interessante, porque Jesus é apresentado como um modelo, né? Um modelo de entrega, um modelo que diz assim, olha, não faça nada por ambição ou por egoísmo. Então o sexo ele foi deixado por Deus para ser compartilhado entre duas pessoas. É um ato de altruísmo, de compartilhamento, Eu acho de que existe entrega. uma palavra bem legal também, que é reciprocidade. Isso. Nossa, essa... Reciprocidade, eu acho que
tá dentro do contexto Que é melhor do que aquela palavra grande lá que tu falou. Como é que chama? Eu fiquei... Você sabe quem é o autor? O autor é complicado igual a palavra. Rapaz, e falando nessa questão da santificação, eu vejo assim, né? Eu sou casado, né? Eu não tenho tanta experiência, mas eu tenho casado, vou fazer 14 anos, né? E eu vejo hoje, quando eu tenho a intimidade com a minha esposa, é diferente de quando eu comecei, imaturo e achando que é aquilo. A gente casa achando que, assim, a pessoa tem que fazer eu feliz. A pessoa tem que me dar o prazer, né? E é claro, e quando a gente vai trabalhando essa questão, vai crescendo, ficando mais maduro, a gente vê que o sexo ele pode contribuir sim para a santificação, porque é um momento em que eu estou ali para poder dar prazer, fazer com que a pessoa seja feliz, né? E não é uma coisa egoísta. Esse interessante, trabalha o nosso desenvolvimento, nosso caráter. Isso é em todas as esferas, não somente no sexo, né? Pode ser também na ajuda, no trabalho. A gente está ali para poder servir a pessoa. Vai nortear tudo, inclusive a relação sexual, né? Isso. Uhum. É até interessante algo, né, que vendo aqui na lição, a gente vê que na criação até mesmo, né, quando Deus criou Adão e Eva, ele criou com o casamento como algo santo, né? E na mesma semana, não na mesma semana, né, no sábado, né, no caso, né, ele criou o dia santo, né, que é o sábado. Então, nessa mesma semana que ele criou o casamento, ele também criou o dia santo, né? Então a gente pode até intercalar essas duas palavras. E né? você falou de subcriação, lembrando que o jardim do Éden significava o quê? Prazer. Delícia, prazer, né? Então assim, hoje, infelizmente, né, como vocês já falaram, Satanás ele pega as coisas boas de Deus e deturpa, né? E interessante, ele pega numa embalagem assim, né? E oferece para o jovem. E vende como prazer, né? Como prazer, né? E aí quando você confronta com a Bíblia, você percebe o seguinte, peraí, mas Deus quer me dar uma plenitude, vida em abundância, como Jesus fala, né? E Satanás, ele só quer dar pedacinhos, né? Do aqui e agora, né? Então Deus pode nos proporcionar um prazer verdadeiro aqui e um pleno, completo na eternidade. Tem um exemplo top, eu acho que esse é o exemplo mais claro, que é ali da entrada do pecado. Quando Deus ele estipula algo para Adão e para Eva, ali, o primeiro casal, para eles viverem uma vida eternal, assim, sem prazo de validade, para eles usufruírem os prazeres pelo resto da vida. Aí Satanás ele vem com uma ideia de um prazer aqui e agora, como que vocês vão ser como Deus. Infelizmente nós já sabemos onde foi parar tudo isso. Mas eu acho que essa é uma das formas que Satanás ele utiliza, sempre para poder dissuadir o ser humano a não entender os planos de Deus para a sua vida. E ainda acabou fazendo Eva pensar que Deus estava privando a humanidade de algo, né? De algo melhor, né? Que quando, logo após ali que ela comeu o fruto, ela viu que ela não morreu, ela começou ainda a pensar, né? Por causa que ela deu esse espaço, né? Na mente dela, ela começou ainda a duvidar de Deus, né? Pensando que ele estava privando eles dois ali. O princípio de Deus sempre é o contrário do que o diabo vende, né, cara? O diabo vende desconfiança, vende prazer a qualquer custo, né? Às vezes vende alimento que não é alimento, vai matar a gente nem... Algo momentâneo. É um negócio sempre momentâneo e sempre deturpado, nunca vai dar o prazer que ele oferece. Exatamente. E é interessante, assim, eu tô aqui falando, eu tô lembrando de algumas histórias, pelo menos da minha vida, né? Eu conheci minha esposa, minha esposa, a gente, fora da igreja. Eu já tinha sido da igreja, né? E saí da igreja, fui fazer outras coisas. Enfim, conheci a minha namorada na época tal, e nós começamos a ter um relacionamento mais íntimo do que deveríamos. Eu sabia que não era algo saudável bíblico, mas eu estava para fora, né? E eu lembro que Deus foi trabalhando no meu coração, no coração dela, que nós queríamos instituir uma família cristã, né? E aí eu falei assim, amor, eu quero voltar para a igreja. Falou, para a igreja? Eu já fui adventista, enfim. Comecei a ir à igreja, os cultos, né? E eu lembro que eu comecei a ler novamente, né, o Grande Conflito, e aquilo foi tocando no meu coração. E eu lembro que nós éramos já um casal ativo, posso dizer assim, né? Acontece o seguinte, Deus foi colocando, sabe no que agora no meu coração? Culpa. E eu percebi que aquele prazer não era o propósito de Deus.
E eu lembro que eu fui conversar com o pastor, né? E aí ele orientou, conversando, explicando o propósito e tal. E a minha esposa, assim, vislumbrada, sabe? De uma coisa totalmente que ela não vivia, não conhecia, sabe? E eu meio culpado mesmo, porque eu já tinha conhecido, né? O safado da história era eu, tá, Fabrício? Eu posso dizer assim, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Depois, nós fizemos um pacto ali, né? Um pacto com o pastor, com Deus, né? E é interessante que passou, graças a Deus, passou aquele tempo, né? Eu casei. E aí, quando a gente consumou o casamento ali, eu não sentia mais, Fabrício, a culpa. Por quê? Eu estava vivendo o sexo conforme o Papai do Céu mandou. E eu não tinha esse sentimento de culpa. E quantos jovens eu encontro aí vivendo uma vida de culpa? Por quê? Estão vivendo fora do propósito, né, do manual de instrução. E é estressante, viu? Você viver fora do plano de Deus, com respeito à sua sexualidade, sempre vai ser muito estressante, né? Porque sempre vai ser acompanhado de culpa, vai ser acompanhado de exaustão, porque ela vai afetar a sua vida emocional, né? E a gente jovem, a gente sabe quando tá, né? Sim, é verdade. A gente sabe como quando a gente tem essa culpa e a gente não consegue viver, né? A gente fica sempre martelando aquilo na cabeça, né? Eu creio que uma palavra que a gente pode colocar aqui na roda de discussão é consequências. Ufa, pensei que ele ia falar mais uma palavra que eu não conseguia falar. Você consegue? Com a consequência eu consigo. Tá consequência. Ufa, eu fiquei preocupado que ele não saberia falar. Mas assim, a gente pode trabalhar em consequência, porque assim, quando você faz, ali, quando você tem uma relação sexual fora do casamento, tem consequência. Uhum. E assim, as consequências não são apenas quando uma moça engravida, enfim, mas isso gera consequências terríveis. Psicológicas, né? Porque, de repente, um casal que tem um momento sexual fora do casamento. Sem compromisso. Sem compromisso. Pode acabar, tipo assim, até com o psicológico de várias meninas. Tipo assim, poxa, não era isso que eu esperava. Ele só queria isso, agora ele saiu. Então, assim, e também tem... E algumas ainda até cedem com aquela intenção de que vai prender o cara. Isso, e na realidade... uma ilusão. Às vezes o efeito é o contrário. E assim, mas também existem consequências muito positivas, aliás, várias consequências no casamento, que é aquilo que o Adriano acabou de mencionar. Uma delas, assim, você vai fazer por prazer, não vai ter o sentimento de culpa, que você está errando. Pelo contrário, você vai entender que esse é o plano de Deus, e a gente já vai também chegar em outra parte aqui da lição, mas existem consequências, tanto de um lado como do outro. Um lado onde vai ser a culpa, uma mente pesada, uma mente culpada, e do outro lado, assim, a satisfação em saber que você está andando ali conforme a vontade de Deus. E assim, eu tenho acompanhado alguns casais, né? Assim, eu não segui a praxe, infelizmente é algo que eu não posso contribuir muito para os meus jovens, né? Eu posso dizer o lado ruim, né? Que eu não segui, eu casei já avançando o sinal, né? Mas eu acompanho alguns jovens e até amigos meus que fizeram tudo certinho, como manda a Bíblia, né? E é interessante que as pessoas que casam, que são virgens, né? E eles casam e eles vão construindo juntos, aprendendo juntos, sem comparação, sem ficar, sabe? A pessoa que está construindo junto com a pessoa é algo mais satisfatório, é um prazer mais completo, né? É justamente aí, Adriano, onde entra o título da lição. Isso. Sexo incrível. Boa. Porque assim, não tem comparação. Uhum. Não pressão. Não tem pressão psicológica. Isso. Não então, tem assim, culpa. Não tem culpa. Então, assim, eu acho que o título da lição se resume aí. O sexo incrível é quando você está atrelado ali ao princípio bíblico. Então, só pensando, a gente lembrando aqui, né? A gente está falando muito sobre sexo, tal, mas lembrando também que o solteiro que não pratica o sexo não quer dizer que ele também não tenha alegria, não tenha plenitude na sua vida. A gente falou isso numa lição passada aí, mas agora o nosso foco aqui é para quem está casado ou está querendo casar e para que repense que a sexualidade é um presente maravilhoso que Deus nos dá, né? É como se fosse o bolo cru, não sei vocês, né? Mas tem quem é apressado come cru, posso dizer assim, né? Então, assim, se você quer realmente desfrutar de uma sobremesa perfeita, né? Espere o tempo. Cara, eu vou te falar uma coisa, falou aqui de jovens e tal, né? Eu acompanho, né? Alguns jovens que levam isso muito a sério, né? De se guardar para a pessoa que quer escolher ou assumir um compromisso, de construir uma vida a dois, entender com o princípio aqui descrito na própria vida de Jesus, né? Fazendo as coisas pensando no interesse dos outros, na felicidade do outro. Já é completo e por isso vai viver uma vida completa com outra pessoa.
entende a santidade do sexo, não é uma coisa banalizada na mente dela, não é uma coisa vulgar, não é uma forma de obter um prazer banal, baixo, mas é uma coisa criada por Deus, feita por Deus. Deus tem a intenção de dar prazer a ela, a pessoa com quem ela vai viver. Eu vejo alguns jovens que decidem, viu, pastor Adriano, ter isso claro na sua mente, estabelecem como plano de vida, respeitam isso e têm realmente uma vida incrível. Desfrutam dessa descoberta mútua juntos a respeito da sua vida sexual. Não se sentem diminuídos por não terem testado. Alguns acham que namoro é a sala de espera do casamento, vão testar. Para poder ver se funciona. Uma das frustrações da minha vida é não ter tido aquele momento de entrar na igreja, né, e esperar minha esposa vir, né? Então, assim, você, meu jovem, está assistindo, nos ouvindo aí, não perca essa oportunidade, né? Seja fiel agora, espere o momento certo para que coisas maravilhosas fiquem na sua memória. Eu não tive isso, né? Por isso que eu sempre falo. Eu falo o lado do outro lado da moeda, o lado triste. Realmente, eu não tenho aquela foto de casamento, né? Que lá com o pastor, tal, aquela coisa bonita lá. Então, assim, esperem. Tem aquele movimento, né? Escolhi, não decidi esperar, eu escolhi esperar. Escolhi esperar, acho que é um movimento muito interessante aí. Mas eu acho que, pastor, rapidinho, eu acho que justamente o que o pastor Fabrício falou e que você falou também, entra essa parte da santificação, porque vai começando a moldar o caráter da pessoa, né? A mente dela vai começando a moldar, ela vai começar a pensar na outra pessoa, e aí a gente volta para Filipenses, né? O texto que a gente falou, né? Não algo de egoísmo. E isso da gente pensar... vaidade, né? Isso. E aí isso vai começando a moldar o nosso caráter, moldando o nosso ser, e a gente vai começando a entrar nessa santificação. Eu acho que aí foi um ponto especial. A sexualidade, a gente, de outra forma, uma coisa realmente santa, exatamente, privada, que eu compartilho com uma pessoa, isso, desfruto disso. Respeitar sempre. Isso. É isso que você falou, né? A gente precisa entender que sexo é sagrado, né? Que é santo, né? É santo, né? E que Deus abençoou e Deus criou o prazer para ser santo e sagrado, separado da perversão do mundo, né? Isso. E o que me chama a atenção também, pessoal, é que algumas pessoas também atrelam muitos, como é que eu posso falar? Muitos significados assim, exorbitantes pro sexo. Que é o pessoal muito conservador. O pessoal que fala, que isso aqui e tal, não pode falar. Algumas pessoas que dizem, é até pecado falar de sexo. E, assim, tá sempre vinculado com uma coisa imoral. Imoral, coisa... né? E é interessante como que o inimigo ele deturpa dos dois lados. O inimigo deturpa tanto de um lado ali que é tudo banalizado. Mas tá liberado tudo, faz o que quiser. Deturpa também do outro lado. Não pode conversar. Do extremo conservadorismo. Que não pode conversar, que se falar o nome sexo, você já tá pecando. E se você falar sexo ali no lugar santíssimo, enfim. É interessante como que ele conseguiu deturpar de ambas as partes. De um lado com o banalismo e do outro lado com o extremo conservadorismo. Muito bem, gente. Vamos avançar aqui por causa do nosso tempo. Está correndo aqui, nossas plaquinhas do tempo estão subindo aí. E eu gostaria de pedir para vocês aí, vamos ler alguns textos bíblicos. Giovanni, lê para nós Gênesis, capítulo 2, do 21 ao 25. Vou pedir para o Fabrício, Salmos 16, verso 11. E 1 Timóteo vai ficar com o Henrique, capítulo 6, verso 17. Para você que está nos assistindo aí, quiser colocar agora a sua palavrinha nos comentários aí, a sua palavrinha que combina com sexo, tá bom? Vamos aqui fazer nossos comentários e dizer a nossa palavra, começando aí com o Giovanni. Muito bem, Gênesis capítulo 2, versículo 21 até o 25. A palavra de Deus diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, formou-a numa mulher, e lhe a trouxe. Versículo 23. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E aí, Giovanni, o que você entende aí pelo texto e qual palavrinha você colocaria para nós?
Olha, eu acredito que, pelo que já foi apresentado, essa é uma ideia, e esse é um texto que a gente sempre usa em casamentos aí. Uhum. A gente sempre utiliza essa base para poder apresentarmos uma ideia de união, uma ideia até de ideal divino. Eu acredito que, como todo sentimento e toda relação, o sexo ele é cheio e repleto de algo que pode mudar as nossas vidas. Eu acredito que a premissa básica que a gente pode partilhar aqui é a responsabilidade. Boa, boa. Deixará o homem pai e mãe. Então, assim, o fato de nós deixarmos gera uma responsabilidade. E a partir de agora, não vem só o sexo, não é só, tipo, a coisa boa. Então esse é o verdadeiro sexo com responsabilidade, como muitos dizem aí de uso de preservativo e tal, mas o verdadeiro sexo com responsabilidade que o Giovanni está falando, que a Bíblia diz... Sexo seguro, né? É o sexo seguro. Casamento. É aquele... Isso, o casamento. É o casamento, né? Show de só bola. pegar um bancho, desculpa, falou sobre a questão de... Até eu ouvi muito isso, né? Você quer ter sexo? Então você tem que se manter. Você está disposto a viver... Ouvi muito isso do meu avô. Você tem que estar disposto a viver, independente, separado emocionalmente da sua família, do seu pai, da sua mãe, ter uma certa maturidade emocional, ter um lugar para você viver, para ter intimidade, com segurança, com privacidade, né? E tem que ter responsabilidade, né? Porque Deus dá a bênção. Como prazer. diz o tio do Peter Park, grandes poderes, grandes responsabilidades. Nós temos que ver o sexo como uma bênção de Deus. E toda bênção de Deus, né? Toda responsabilidade. Todo grande poder tem grande responsabilidade, né? Mas o pessoal aqui tá animado. As fontes estão profundas aqui. As fontes aqui cada um melhor que a outra, hein? Vamos lá. Fabrício, Salmos 16, verso 11, diz aí pra nós. Salmo. O que a sua Bíblia diz aí? Vamos lá. Tá falando 36, né? 36, não? Não, é 16, né? 16. 16, verso 11. 16, olha aqui, peraí. 16, verso 11. Ó, a Bíblia dele é em inglês, cara. Ele vai traduzir, né? Tu me farás conhecer a vereda da vida. Olha que texto é top demais, né? Tu me farás conhecer a vereda da vida. A alegria plena na tua presença. Eterno prazer à tua direita. Aí. Então, imaginar Deus como um Deus que o tempo todo sendo um estraga-prazer, não combina com a Bíblia, né? Uhum. Então, um Deus que cria e dá prazer em tudo que a gente faz, num bom trabalho, numa comida, na saída de uma amizade, de um relacionamento, de uma viagem, e também nas relações envolvendo a minha sexualidade, não pode ser visto como um Deus que estraga prazer, né? É um Deus do prazer. Verdade. É um Deus da delícia, é um Deus que ele quer que a gente aproveite o máximo que podemos usufruir na vida. Uhum. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Né? Interessante, né? Porque vereda na vida sempre tem, vereda ou caminhos, tem que ver com conduta, né? Com escolhas, aprender a fazer uma caminhada que você tenha a segurança de que vai chegar no final, né? Não uma coisa irresponsável. Por onde é que eu vou? Não, tem um caminho bem definido, né? E o sonho de Deus, o plano de Deus é que a gente saiba o caminho da vida. E até interessante, Deus, você tem hoje o caminho, né? A vida é a morte, você escolhe a vida. Né? Não escolhe a maldição, não escolhe os problemas, não escolhe a culpa, não escolhe o estresse, não escolhe uma vida cheia de incerteza. Legal né? é que Deus sempre dá essa opção, né? Isso. Ele não é um Deus que só mostra um caminho. Isso. Ele dá a opção pra gente, né? Pras pessoas. E a vontade de Deus é que a gente descubra isso, saiba viver a vida, uma vida plena. Até, viu, Adriano, desculpa, mas no dia anterior aqui fala que o sexo bem mais amplo, cuidar da vida sexual é ter uma vida de mordomia plena. Uhum, de cuidado. Que entende que, inclusive, a vida sexual é um presente de Deus. Tem que cuidar, tem que zelar. Isso envolve confiança em Deus, saber que Deus tem um plano. Temperança. Deus tem um plano, né? Quer ter sexo? Fora é problema. Qual que você colocaria Dentro de palavrinha? do casamento é seguro. E aqui o verso fala que Deus ele tem alegria plena pra gente. Plana. E ele dá pra nós prazer eterno. O que vem à minha mente aqui, quando penso em sexo, né? Vou falar duas logo, tá? Plenitude e prazer. Quase igual a minha, né? Mas... Na vez passada pegaram minha palavra, hein? Fica esperto aí. E em Deus, seguindo as orientações de Deus, a gente vai ter realmente prazer e plenitude certa. É a promessa dele. Dr. Henrique, é contigo agora. Eu só vou ocupar. E assim, quando a gente fala em prazer e plenitude, o que me chama a atenção é que muitos, por exemplo, os casais que não conhecem a Deus, quando descobrem essa realidade que Deus ele tem preparado para os seus filhos do sexo, eles ficam vislumbrados. Sim, é top demais, porque assim, por exemplo, você contou a sua história, Adriano,
quando a sua namorada, noiva, ela conheceu assim o plano, ela falou, nossa, que fantástico. Sim. Se eu soubesse disso, Sim. eu teria vivido. Então, assim, Deus, ele quer nos dar de maneira plena A vida é plena. um prazer. Sim, Deus, sim. ele não quer nos dar nada parcelado. Deus falou assim, ó, toma aqui e usufrua da melhor E quem confiar vai ter. Viu? É. Quem confiar vai ter. Vamos ouvir agora o Henrique. Vai lá, Henrique. Vamos lá. 1 Timóteo 6,17, é isso, né? Isso. Então diz lá: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Esse texto aqui foi sensacional. Quando eu estava estudando a lição e vi esse texto aqui, assim, a nossa vida hoje em dia, o que o mundo fala pra gente? Que a gente precisa ter uma riqueza, a gente precisa ter essa riqueza que o mundo nos diz, né? Que a gente deve confiar nessa riqueza. Deve buscar para qualquer custo, né? Exatamente. E viveu agora, né? É o que eles falam, né? Vive agora. Se você tem dinheiro, gasta tudo para você fazer o que der para você fazer. Não perca essa oportunidade. Mas, assim, quando a gente vê esse texto, eu acho que a palavra, né? Pra gente entrar no hipertexto aí, eu acho que a palavra que vem à minha mente é confiança em Deus. Né? Acho que essa palavra engloba tudo isso que a gente falou nesse texto. Confiança em um Deus que satisfaz a gente, né? Que satisfaz. E que a gente não vai precisar pensar, nem pensar nessa riqueza e nisso que o mundo tenta nos mostrar, né? Se a gente confia em Deus, a gente não precisa nada. E que se nós formos fiéis a Ele, com certeza Ele retribuirá da melhor forma possível. Da melhor forma E eu fico pensando assim, né? Outro dia eu tava olhando, acho que no Facebook, né? E eu vi um casal, amigo meu, casados acho que quase 40 anos, né? E aí, olhando a foto, me chamou a atenção como eles são parecidos fisicamente, né? E eu lembro que eu estava estudando um livro sobre relacionamento e diz que quanto mais tempo o homem passa com a mulher, né, o casal, eles vão se completando e eles vão tendo personalidades parecidas com o tempo e fisicamente, por incrível que pareça. E aí eu peguei algumas fotos de amigos meus casados há muito tempo, né? E a gente percebe que o sexo, ele é uma conexão, né? Não só física. Porque o sexo... É um clímax, né? O sexo não é só carnal, físico, ele acontece aqui. Entendeu? Porque para você que vai casar, vai entender o que eu estou falando, né? Quando você casa, quando você vai para o sexo, tem todo um preparo. Não é assim, como o mundo fala, casou, vai fazer sexo todo dia. Não, tem todo um preparo. Qualquer coisa, depois no canal Minuto Profético, teremos um tutorial. Depois vocês acessam lá para ter. Mas eu quero que vocês entendam isso, que o sexo, a minha palavrinha, eu coloquei conexão, porque ele vai, é realmente uma conexão que vai ligando os corpos para se tornando uma carne só e eles vão se tornando iguais e parecidos. É fantástico. Legal. Isso, né? Bom, e agora vamos tentar responder a pergunta, né? E aí? Sexo no sábado, para muitos adventistas até hoje. Eu já encontrei situações assim, né, de brigas de casais que eu fui conversar com os irmãozinhos, né? E os irmãos lá brigando, né? Porque a esposa pensava de um jeito, em outro casal era o marido que pensava de um jeito, né? Que não podia, Fabrício. Não pode ter o tchá-tchá-tchá. Não. Deu sexta-feira à noite, travou. E aí só depois do pôr do sol, que você... esperando... Isso, como que você vê isso, Giovanni? Você é um cara casado, 3 meses tal. Fora, chega bem na sexta-feira no pôr do sol. Ou a semana inteira trabalhou que nem um condenado. Os dois ali tá buscando pão, aquela coisa toda, né? Trabalhando. Aí chega o sábado, não pode ter um encontro mais íntimo, né? Vamos ouvir agora a sumidade. Não, eu quero jogar pro Giovanni aqui. Rapaz, eu vejo o seguinte... uma das coisas que a gente gastou, não sei se 35, 40 minutos até agora. Sim, para chegar aqui. A gente chegou para poder responder as perguntas aí mais difíceis. Mas a gente gastou, sei, 35, 40 minutos para falarmos que o sexo é santo. Uhum. Criado por Deus. Inventado por Deus. O Fabrício já está respondendo. Então, assim, se o sexo foi criado por Deus, no backstage aqui, o que ele estava falando pra gente, que o sexo e o sábado, eles ali estão próximos na criação um do outro. Uhum. Na lição aqui, quando eu parei para estudar um pouco, eu estava dando uma olhada, e o autor fala que automaticamente Adão e Eva eles foram casados. E aí? Que dia? Foi. Adriano? Foi criado na sexta. Suspense, Aí o sabadão era para descansar.
então. Ter um deleite, né? Um deleite. Um deleite. Uhum. Muito bem. Então, assim, diante de tudo isso, diante desse momento. O Adão tava subindo nas árvores, não era a parede ali, né? É. Era árvore. E aí, não. O que você acha? Eu vou te devolver. Opa, lá vai, joga No começo aqui, ele falou assim, olha, eu vou ficar só... Eu falei, então toma aqui, ó, ping-pong. Eu joguei e falei, e assim, ó, Adriano, brincadeiras à parte, pessoal. Deus, ele instituiu o casamento. No casamento, nós já vimos que o sexo, ele é abençoado por Deus. E o sábado também é abençoado por Deus. Uhum. A gente entende que o sexo, ele não é egoísta, pelo contrário. Porque, assim, algumas pessoas ali dos extremos conservadores, o sexo, ele... Porque você vai buscar o seu próprio prazer. Mas a gente aprendeu até aqui que é algo altruísta. Nesse ponto aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui, talvez eu esteja viajando. Porque, olha só, no texto de Isaías 58 que fala para não buscar os seus próprios interesses e tal, eu acredito que não é um texto contra o sexo no casamento, mas a favor. Por quê? Se eu estou no sábado com a minha esposa e é somente do meu interesse ter sexo, você acha que isso vai ser algo abençoado? Mas tudo que é seu egoísta, que é do seu interesse, vai ser pecado. Vai ser pecado, Exatamente. Assim, entendeu? Adriano, Sim. não apenas no sábado. Sim, ok. Essa é a premissa, por exemplo. Interessante que até Paulo fala sobre isso, né, Giovanni? Olha, É. olha, o sexo é o antídoto contra o diabo. Ele fala assim, contra o diabo na relação de vocês. Se for parar para ter sexo, pare para orar, por mútuo consentimento, orar, jejuar e tal. Como se fosse questão de comer, assistir televisão, o que fosse. Se você vai se dedicar, conectar-se com Deus, vai buscar a Deus através do jejum, oração e tal, você pare, e ele inclui o sexo. E fala assim, se tiver que parar de ter relação sexual, que pare só para orar. Depois que parar de orar, volte a ter sexo, né? Porque o sexo dentro do casamento, dentro de um leito sem mácula, como diz ele, santo, abençoado, ele é um dos maiores antídotos contra a infidelidade. Uma vida de satisfação plena, de cumplicidade, tá certo? E o mais importante de tudo, que é um ponto que quem sabe vai chocar, né? Mas um ato de adoração. Ora, se a Bíblia quer dizer que quer comer, quer beber, faz tudo para a glória de Deus, eu posso dar glória a Deus cuidando do meu corpo. Eu posso dar glória a Deus com aquilo que eu assisto. Eu posso dar glória a Deus cuidando da minha família. E eu também glorifico o nome de Deus quando eu vivo o plano dele. Inclusive para Sabe o que eu lembrei agora? Minha vida íntima. Eu lembrei do meme da Novo Tempo, da Darleide perguntando para a irmãzinha se ela orava antes de fazer sexo. O Adriano tá ressuscitando hoje aqui. É para você que tá nos ouvindo, nos assistindo aí, né? Vai no YouTube, digita. Eu não lembro qual que é o link, mas assim, sabe por que eu tô falando isso? Porque criou-se em nós que o prazer é pecaminoso. Gente, prazer feito assim, diz o Senhor, não é pecaminoso. E que o sexo não é santo, né? Como que é? E que o sexo não é santo, né? Ele é tão santo quanto o sábado. Isso. O criador do sábado, o criador do sexo, o criador da família. E nisso qualquer outro Deus tipo... abençoou isso. Agora vamos perguntar para um especialista. Doutor Henrique. Um dia. Diga para nós, qual a sua visão? Assim, não na questão da prática, claro, você é solteiro, está se preparando aí para o momento, enfim. Mas a sua visão como um jovem, vendo esse tipo de pergunta, de inquietação dos irmãos, se pode, não pode, é pecado, não, o que você vê? Vou falar assim, quando eu cresci, né, e crescendo na igreja, né, eu sempre também tive essa perspectiva de que, não pode falar, isso aqui, sexo, errado, tipo, sabe? Não pode nem conversar, falou a palavra, coloca a mão no ouvido, né? Não pode falar disso. E muitas vezes a gente perde um pouquinho dessa conversa, né? E até mesmo, eu até achei legal aqui que na lição de quinta mesmo, tem ali o Ministry Magazine, que ele fala até mesmo sobre o sábado. Pessoal, traduz revista Magazine, tá, pessoal? Tá em casa aí, viu? A revista Ministério. Tá? Você é o mito do inglês, né? Mas ela até fala ali, né, sobre a questão do sábado e do sexo, eles estarem juntos um com o outro, né? Ele até fala aqui que elas são intencionadas por Deus a ser dessa maneira, né? E se a gente pensar nisso, a gente entender isso aí, a gente vai entender melhor a Deus. Isso ajuda nós a entendermos melhor a Deus, né? Eu lembro de uma vez conversando com o pastor Sérgio, né, que ele tem descendência judaica, gosta muito desse negócio, né? E eu lembro que uma vez ele citou, né, que
para os judeus, receber o sábado com sexo é uma questão de adoração. Olha só, né? E a gente achando que não pode, né? E a Bíblia veio da tradição judaica, né? E eles entendem muito e respeitam o sábado muito mais do que nós, posso dizer assim, né? Com suas práticas, enfim. Mas isso mostra, né? Eu vejo assim que há uma ligação, o ser humano ligando com o ser humano e se ligando com Deus, né? Porque quando você faz sexo, né, parece ter estranho, né? Mas Deus é presente. Deus é presente no lar. É um ato de amor, né, cara? É um ato de amor. Você imaginar a sua filha surgiu de uma coisa indecente, imoral, não tem sentido. É fruto do pecado, sua filha. O nome dela, você falou agora há pouco? Emanuela. Por sinal, viu, temos um novo pai aqui na mesa, viu, cara? Um novo pai aqui na mesa. Tá trabalhando firme. Sexo incrível, né? Tá trabalhando incrível. Mas assim, imaginar Deus, os anjos de Deus descendo, contemplando um casal em um leito que foi consagrado, uma cama foi consagrada para Deus, decidiram fazer parte do plano de Deus, e entende que aquele ato de sexual é um ato de adoração, que pode até gerar uma vida, que é um milagre. Eles devem imagina como eles devem se alegrar, né? Pensando nisso aí, numa pessoa fazendo tudo certinho, da maneira correta, como deve ser. Fazendo a vontade de Deus, já pensou, cara? As consequências, elas são eternas, porque a partir do momento que a gente decide fazer a vontade de Deus, a gente faz ali a vontade do Pai, temos ali um sexo seguro, com consequências positivas, vão vir os filhos, automaticamente a gente vai pedir muita direção e sabedoria para Deus para ensiná-los no caminho do Senhor. E quando chegar uma idade, porque a gente também acredita que falarmos de sexo requer responsabilidade, assim como fazer. Então, quando chegar uma certa idade, a gente vai poder conversar e ensinar, quem sabe, os nossos filhos a caminharem. Cara, só fala de filho agora. Hoje. Não, tá devorando tudo que é livro de família. Eu acho que o meme aqui eu fiquei um pouco. No momento certo, porque parece que é uma menina aí, você precisa saber. Então, spoilers aí, hein? Quando esse vídeo for pro ar, quem sabe aí já vai saber. Veja, então, nós estamos aqui chegando para a parte final, né? Mas só concluindo aqui, então, que o prazer é algo criado por Deus, o sexo feito da maneira de Deus é santo, é agradável, é a vontade de Deus, e que o sábado, por ser santo também, seria uma junção perfeita em que ambos querem desfrutar de prazer, mas também dar prazer, né? Dentro do casamento. Dentro do casamento. E agora falando sobre esse gancho que o Giovanni falou, sobre a conversa, né, o diálogo que nós temos que ter sobre sexo, né, na família, porque se a gente não falar, eles vão falar lá fora, né? E fora que nós, como, por exemplo, somos homens aqui, né? Temos aí, nós somos pais, eles daqui a um tempo também serão pais, né? E eu entendo assim, se a figura masculina, se ela não demonstra carinho, e se ela não se posiciona como deve ser, a criança ela cresce sem direção, sem orientação. E ela vai ficar carente dessa figura e ela vai buscar cedinho carinho lá fora, né? Eu costumo dizer que a minha filha, olha, eu beijo ela, eu abraço, eu brinco com ela e assim, eu vou dar tanto carinho que ela vai demorar para procurar marmanjo lá fora, né? E aí eu sempre... É estatístico isso aí, viu? Então, não, eu li antes, quando eu tô pegando aqui o gancho do Giovanni, né? Quando a minha esposa estava grávida, eu queria saber, né, sobre educação de filhos, tal. Era o momento de eu aprender, né? Apesar que eu estava um pouco atrasado, né? Mas assim, eu espero um dia que quando, né, se Jesus não voltar, espero que volte antes, mas ela vai casar, ela vai começar um namoro, né? E aí eu já estou ensaiando aqui, que eu não vou falar nada para ela. Ela vai trazer um marmanjo para dentro de casa que eu quero conhecer, né? Ela vai trazer, né? Tomara que traga, né? Estou ensinando para ela trazer. Aí eu quero dizer assim para ela, Fabrício, ó, eu vou colocar ela e o rapaz na mesa, né? Eu não vou olhar para ele, eu vou olhar para ele e vou dizer o seguinte: ele é igual ou melhor que eu? Se ela falar assim para mim, ele é parecido com o senhor. Eu falo, então tá bom, então tá liberado o namoro. Você fala que é melhor. Aí eu vou, tá melhor que eu, então quer dizer Você que... vai dizer, aí mesmo. Eu quero jogar o padrão lá em cima. Então cabe a mim, pai, responsável, dizer a direção. Estabelecer o padrão. Aí é humilde, viu? Eu vou ser o padrão. E o padrão vai ser... Não, eu quero levar. É lá em cima, né? Não, mas se você respeita a filha, educa, quer o melhor... Óbvio, né? Cada um vai ter liberdade de escolher o que quiser, né? Sim, sim. Mas a tendência é os filhos buscarem nos pais, no outro, aquilo que ele vê na sua família. Eu até mesmo falo pra minha mãe, ó, mãe,
pra eu achar alguém tem que ser ou igual a você ou melhor. Ó, Se não for igual a você, se não for igual a você, é o melhor. Oi, cachoeira. Beijo pra mamãe aqui do Henrique, Manda viu? um beijão pra mim. Não, beijo pra minha mãe, viu, mãe? É isso aí. José E só, mesmo e só esse para quem está menino, nos cara. ouvindo, nos assistindo, procure o Henrique. Henrique, quais as redes sociais aí? @Henrique_Bernardes. Isso. Segue lá, viu? Tá procurando namorada aí? Pode mandar mensagem Ele aí. Ó. faz medicina. Ó, homem culto aí, inteligente, Vixe. esforçado, né? Vixe. Esforçado. Gente, vamos terminar aqui a lição. Eu gostaria de uma palavrinha rápida de vocês. Conselhos para nossos jovens aí que vão entrar, né, na vida sexual, vão casar, pessoas que ainda estão enfrentando essa dificuldade, querendo aprender. Enfim, quero que vocês dêem conselho rapidinho aqui para a gente finalizar. Fabrício, diga um conselho que você pode dar para nossos amigos aí. Eu diria a você, confie no plano de Deus. Amém. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Não tenha medo de esperar. Não tenha medo de se guardar. A gente tem sempre duas formas de aprender. Uma com os erros dos outros e o mais importante de tudo, né? A gente aprender confiando em Deus, sem a gente ter que ter consequências ruins ou cicatrizes para poder dizer, eu aprendi, tá vendo aqui? Eu acho que inteligente mesmo é aquele que confia na vontade de Deus, se submete a ela, entende que o plano de Deus é muito melhor do que o nosso e não ter medo. Quem espera em Deus nunca vai se frustrar. E você, Henrique, que está na batalha aí também, o que você poderia Eu, assim, compartilhar? eu não sou quase nada, né? Perto de vocês aqui que humilde, já cara, viveram humilde, e eu tô aqui só iniciando, mas, assim, algo que eu já via bastante na minha vida, até mesmo de ter essa experiência de ter estudado lá fora, né? Foi de ter essa conversa com as pessoas que já viveram, as pessoas que já vivenciaram. Né? Às vezes a gente, jovem, a gente fica com esse receio de perguntar para as pessoas mais velhas, né? Uhum, Pedir conselho, né? sim. Ali eu vivi bastante ali ao redor de pessoas que eram mais velhas. Então, eles davam essa abertura e aí era a hora que eu perguntava, assim, e eles conversavam. E eu tenho certeza que na igreja ou até mesmo na família, né, os pais até mesmo, com certeza, deveriam ser os primeiros, né? Sim. Eles vão conversar e vão dar o conselho segundo a Deus, né? Segundo o que Deus quer, né? Eu acho que isso aí é um ponto Procurar importante. conversar sobre isso, né? Conversar, Mas que é algo top, que a bom gente conselho, hein? que a gente não faz muitas vezes, né? Eu até mesmo A gente posso está falar aprendendo, isso. a gente está aprendendo, né? Precisamos buscar para quem já viveu e sabe. Exatamente. Giovanni, quer finalizar aí? Galera, eu deixo um recado bem especial para vocês. Não estraguem os planos de Deus. Eu acho que Deus, ele quando nos criou, ele planejou melhor. Infelizmente, com as nossas decisões, Uhum. nós colhemos as nossas consequências. Então, Deus, ele com sua infinita sabedoria, ele tem preparado o melhor pra gente. E hoje é muito melhor esperar. Aqui vale até o movimento lá, aqui, Uhum. escolher esperar. Espere um pouco hoje para você mais na frente colher os resultados. Porque quando você faz sexo dentro daquilo que é a proposta de Deus, você vai ter uma família. O sexo ele é familiar entre um homem e uma mulher. Outra coisa interessante é que você vai colher as consequências com filhos, você vai ter ali um momento extraordinário para você usufruir segundo a vontade e a promessa que a gente viu do sexo santo criado por Deus. Show de bola. Giovanni, então termina para nós aí, pedindo a bênção de Deus para finalizar nosso estudo aí. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus criador, Amém. que de todas as coisas boas que o Senhor criou na vida, uma delas é o sexo. No entanto, esse sexo que o Senhor quer que usufruamos da melhor forma possível, que o Senhor nos ajude a fazermos segundo a Tua vontade, segundo o que está escrito na Tua palavra, para podermos, dia após dia, sermos homens ou mulheres segundo a Tua vontade. Muito obrigado pelo estudo da Tua palavra hoje, que essas lições que aqui aprendemos, que possamos levar para sempre em nossas vidas. Abençoe os nossos jovens, abençoe a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí, gente. Obrigado, Giovanni. Valeu pela tua contribuição, tua presença. Sempre bom ter você com a gente aqui. Valeu, Aí é nóis. pressão. Roubei, hein? Roubei o jargão aí. Henrique, obrigado, cara. Valeu, É aí, cara. isso. Foi Tá? uma honra mesmo, viu? Obrigadão. Tamo junto. Aí depois você pode tirar foto ali comigo lá fora. Ah, não. Beleza? É lógico, isso aí é... Que leu o texto filipenses pra ele de novo, viu, cara? Fabrício. Lá, então. Pastorzão, obrigado aí, viu? Nada, Valeu. te agradeço. Sempre bom estar com vocês aqui estudando a Bíblia e espero que esse podcast estimule você em casa aí a
seguir o plano de Deus. Amém. Para você que está nos assistindo até agora, então curta o nosso vídeo, se inscreve aí no canal e siga a gente. Na descrição do vídeo aqui tem todos os links e também no nosso podcast. Nos vemos na próxima semana e nos ouvimos na próxima semana, tá bom? Valeu, gente. Até mais. Obrigado.